E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Hebe dos Gêmeos do Crime e hoje eu vou falar para vocês sobre o livro A Casa dos Sonhos, da Claire Douglas. Então pessoal, A Casa dos Sonhos foi lançado aqui no Brasil pela editora Trama no ano passado e desde que ele chegou aqui, ele já tinha chamado bastante a minha atenção pela sinopse dele. Era uma história que já prometia entregar bastante suspense, bastante mistério. Então já tinha chamado muito minha atenção e eu já estava de olho nele ali, já estava no meu radar. Mas por conta de várias leituras na frente, acabou atrasando um pouquinho. Mas finalmente chegou o momento e eu li A Casa dos Sonhos. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse livro. Então aqui nessa trama a gente vai acompanhar um casal, a Saf e o Tom. Eles são um casal jovem, por volta de 24 anos, se eu não me engano. E ela tá grávida, então eles estão ali naquela espera pelo primeiro filho. E eles acabam herdando uma casa da avó da Saf, um chalé na verdade, fica na tranquila rua Skelton Place, número 9. Um chalézinho ali no meio de um bosque, um lugar tranquilo. E eles ficam felizes da vida, porque para eles é um presente maravilhoso. Eles vão ter um filho, esperando um filho, e acabam do nada, assim, de repente já herdando uma casa da avó, que há pouco tempo atrás a Saf nem sequer sabia da existência dessa casa. Então, conforme eles herdam a casa da avó da Saf, logo eles começam a fazer reformas. Umas reformas aqui, umas mudanças ali, para já se preparar para a chegada do bebê e deixar a casa mais adaptável. Só que, nisso, no meio dessas reformas, dessas pequenas obras, os construtores encontram 2 restos humanos enterrados no quintal da casa deles. Ou seja, a casa que parecia dos sonhos, logo já começa a se tornar um pesadelo, porque você imagina, você tá ali, acabou de ganhar uma casa da sua avó, e durante as obras aparece nada mais, nada menos do que 2 cadáveres enterrados ali. E conforme a polícia vai investigando, descobre que são 2 corpos de um casal e que eles já estavam enterrados naquela casa, naquele quintal, há mais de 30 anos. Isso mesmo, 30 anos, esses 2 corpos já estavam ali enterrados na casa. Conforme a polícia vai investigando, para descobrir o que foi que de fato aconteceu ali, de quem realmente eram aqueles corpos enterrados há mais de 30 anos naquela casa, eles chegam à conclusão de que a única pessoa que pode contar o que de fato aconteceu, que pode ter informações, era a proprietária do local na época, que é nada mais nada menos do que a avó da Saf, que deu a casa de presente para ela, Porque na verdade a casa foi oferecida para a Lorna. A Lorna, ela é a mãe da Saf. Só que a Lorna nunca teve interesse, não demonstrou interesse nenhum pela casa. Ela sempre gostou de viajar, de ficar para fora, sabe? Tanto que ela mora na Espanha, enquanto a história se passa na Inglaterra, onde a Saf mora, a avó dela também. Mas a Lorna, que é a mãe da Saf, ela tá na Inglaterra. Então ela não fez questão nenhuma de ficar com essa casa. E assim passou a casa. Então a polícia resolve conversar com a Rose, porque só ela, a vovó Rose, a avó da Saf, somente ela pode ter informações e contar a verdade sobre o que de fato aconteceu naquela casa há mais de 30 anos, já que ela era a proprietária e moradora do chalé no local. Porém, tem um grande problema. A Rose, ela está internada no asilo e sofrendo de Alzheimer, num estágio bem avançado de Alzheimer. Então suas memórias ali já são uma confusão completa, muita coisa ela não se lembra. Então é muito difícil para a polícia, não só para a polícia, mas tanto para a Saf e para a mãe dela também, a Lorna, conseguir arrancar qualquer informação da vovó Rose, porque a memória dela já está muito fraca. Então ela tem muitos poucos fragmentos de memória do que de fato aconteceu ali. Ela fala umas coisas meio confusas, solta uns nomes que ninguém nunca ouviu falar e fica uma confusão ali, fica assim, essa pergunta no ar, o que de fato aconteceu? Como que esses 2 corpos ficaram tanto tempo enterrados na casa e ninguém sentiu falta, ninguém percebeu, ninguém deu falta dessas pessoas? Então a polícia começa ali uma investigação para descobrir o que de fato aconteceu. E conforme a vovó Rose, ela vai se lembrando de algumas coisas, e ela vai contando, tanto para a filha quanto para a neta, e para a polícia também, eles tentam montar as peças do quebra-cabeça para tentar desvendar o que está por trás desse grande mistério. E durante a narrativa, a gente vai acompanhar o ponto de vista da Saf na história, da Lorna também, que é a mãe dela, e da Rose, só que da Rose em forma de flashbacks, porque o livro ele vai intercalar bastante o passado com o presente. Então a gente tem um momento atual ali, do caos todo que está
depois que os corpos foram encontrados, a investigação, mas ao mesmo tempo a gente vai voltar no tempo para acompanhar o que realmente de fato aconteceu ali, enquanto a Rose era a proprietária desse chalé. Então a gente vai ter o ponto de vista dela também lá nos anos 70, enquanto ela morava ali. A gente vai conhecer mais a vida da Rose. A Lorna, na época, era uma criança, se eu não me engano, ela tinha por volta de 3 anos, mais ou menos, ou algo mais, algo assim. E também, nessa história do passado da Rose, entra uma mulher misteriosa, a Daphne. A gente vai acompanhar também a vida dessa mulher, dessa Daphne, e o envolvimento que ela tem ali na história. Então esse é basicamente o resumo. Vai ter investigação da polícia, e vai ter esses encontro de passado e presente intercalando, né, entre a narração atual com a narração do presente, e assim a autora vai criando uma atmosfera de mistério que vai deixar você vidrado do começo até o final. Quando você começar esse livro, você não vai querer parar enquanto não descobrir todos os mistérios, tudo que permeiam esse crime que aconteceu ali há 30 anos, o que foi que ocasionou esses corpos serem enterrados no quintal dessa casa, e durante tanto tempo ninguém sentiu falta. E a escrita da autora, da Claire Douglas, está maravilhosa. Ela soube conduzir a história muito bem, fazer o leitor ficar instigado para a história do começo até o final. Ela soube ali soltando as coisas bem devagar, na medida certa, soltava umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, para deixar a gente bem instigado a realmente descobrir o que de fato aconteceu. Ela soube construir uma narrativa, uma história deixasse a gente realmente vidrado ali, querendo desvendar esses segredos e esse mistério. E é uma escrita bem fluida, muito fácil de entender, não tem nada muito difícil, não tem descrições desnecessárias, pelo contrário, é uma escrita rápida, fluida e bem fácil de você pegar. E não tem jeito, quando você começar esse livro, você vai ficar viciado. Eu li ele, se eu não me engano, em 2 dias, e se não fosse por conta do trabalho, eu teria lido em 1 dia, porque realmente eu comecei e só queria descobrir o que foi que aconteceu ali. É uma escrita bem viciante, a autora pra mim não pecou em nada, foi muito bom a construção, todo o enredo que ela colocou aqui na história, e aí ela vai levando a gente nessa viagem no tempo para descobrir ali, né, o passado da Rose e o que foi que realmente de fato aconteceu naquela casa 30 anos atrás. Então eu super recomendo para vocês A Casa dos Sonhos. Esse livro ele me surpreendeu bastante. Eu já tinha expectativas muito boas para ele. Como eu falei, quando ele lançou aqui no Brasil, a sinopse dele já me chamou bastante atenção. Mas lendo ele, eu senti que ele entregou muito mais do que ele prometia. A escrita é muito boa, muito fluida, envolvente, bem rápida. Os capítulos também são bem curtinhos, então você consegue entrar no ritmo ali bem rápido da história. E pra mim um ponto alto do livro tá nos personagens também que a autora criou, principalmente na Lorna, que é a mãe da Saf. No começo parece que ela não vai ter muito destaque, porque ela é mencionada poucas vezes, porque a protagonista do livro mesmo é a Saf. Mas aí quando a mãe dela chega, né, de viagem da Espanha para poder estar do lado da filha durante todo esse processo da investigação policial, para descobrir o que está acontecendo, eu sinto que o livro ele melhora bastante ainda, porque a presença da Lorna torna o clima ali bem mais gostoso de acompanhar, porque a relação dela com a Saf não é uma relação muito boa. A Lorna sempre foi muito porra louca, vamos dizer assim, sempre foi muito porra louca e gostava de viajar, gostava de curtir com os homens. Então ela e a filha tinham muitos problemas por conta disso, por conta da relação que a Lorna ela tinha, né, de se envolver assim com muitos caras aleatórios, e a Saf não curtia muito isso, então elas tinham uns perrengues ali entre mãe e filha, e não foi uma relação fácil. E foi muito bacana te acompanhar, todo o apoio que a Lorna ela dá pra Saf durante todo esse processo, tudo que vai acontecendo. Ela chega e vai investigar a fundo também essa história, ela viaja pra procurar pistas e descobrir o que realmente aconteceu ali. Pra mim, ela foi minha personagem favorita. O gás principal da história pra mim é a Lorna, uma personagem que eu gostei bastante, mas também curti muito a Saf, gostei bastante dela. A Rose também, né, que é a avó, muito interessante também. E quase que eu esqueci de mencionar, mas a gente vai ter um paralelo também de outro personagem, que é o Theo. A história dele é meio misteriosa ali, no começo a gente não entende muito bem quem é esse cara, quem é esse Theo, mas a gente vai acompanhar a narrativa dele, e dele contando um pouco da vida dele e do pai dele também. Aí depois, conforme a história vai se desenrolando, as coisas vão se entreligando aqui e ali, a gente vai entendendo quem é esse Theo, o porquê dele tá na história, e
Porque tudo se cruza de um jeito ali, nada tá ali por acaso. O autor não colocou uma coisa ali só pra deixar jogado sem explicação. Não, tudo tem uma explicação plausível, tá tudo conectado. No final da história, todas as peças do quebra-cabeça vão ser montadas. E como um todo, no geral, pra mim a história foi muito boa. Como eu falei, a autora soube criar uma narrativa que consegue deixar o leitor imerso. Desde que a gente começa a leitura até o final, ela conseguiu conduzir a história com maestria para nos deixar cada vez mais instigados e descobrir os mistérios. E gostei muito das reviravoltas que tiveram aqui na história, o plot twist que ela colocou no final, o plot principal da história também me pegou de surpresa, porque eu realmente não estava imaginando. Ela soube muito bem desenvolver essas reviravoltas assim. E o que eu posso dizer é que apesar de ser um livro mais de suspense, de mistério, ele tem uma carga dramática muito pesada, porque ele vai abordar muitos dramas familiares, tanto na relação de mãe e filha da Safie com a Lorna, mas também da Lorna com a Rose, quando vai intercalando o passado e o presente. Tem muitos conflitos, né, dela com a mãe, e é muito interessante de acompanhar. E principalmente por conta dos flashbacks que a gente tem na história, a história do passado, ele tem uma carga dramática muito pesada, muito triste de você ver como que as coisas foram se desenrolando e terminaram de certa forma. Para mim foi triste, não vou negar que quase chorei com a história, quando foram soltando umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, a autora foi revelando pra gente o que foi que aconteceu de fato naquela casa. É bem emocionante e triste pensar que infelizmente as coisas acabaram daquela forma, porque poderia ter tido uma solução e a história ter terminado diferente para certos personagens, mas infelizmente segredos acabam fazendo com que coisas ruins aconteçam. Mas é um livro muito bom, super recomendo para vocês. Como eu falei, leitura rápida, viciante, muito fluida. Vai ter muitos segredos, dramas familiares, mentiras. A autora, como eu falei, não deixa de desejar em nada. A escrita dela é muito boa, fácil, rápida. E você vai ficar imersa nessa leitura até o final. E aproveitando também, já que eu tô falando de A Casa dos Sonhos e de Claire Douglas, vale ressaltar que dia 5 de agosto a editora Trama vai estar lançando um novo livro da autora aqui no Brasil, que se chama A Outra Irmã. Lá fora ele saiu, não lembro quando agora, mas vai chegar agora aqui no Brasil em agosto. E já tô super animado para esse lançamento também. A sinopse dele já me conquistou. E assim que ele chegar aqui eu já vou correndo para ler também, porque eu adorei a escrita da Claire. Uma escrita muito boa, gostei bastante. É uma autora que já posso dizer que já virei fã. Eu li só um livro dela, mas já virei fã. Porque pra mim a mulher, ela leva jeito pra coisa, ela escreve muito bem. Então eu já tô ansioso pro lançamento dela. Mas foi isso, gente. Super recomendo a leitura de A Casa dos Sonhos. Pode pegar sem medo, porque é um livro que você vai ler e você vai devorar as páginas dele. Ele não te decepciona em nada em relação aos plots, o final. Não deixa de desejar em nada. A autora, ela realmente constrói uma história muito boa e ela deixa tudo bem amarradinho, nenhuma ponta solta. Eu não achei que ficou nada sem resposta, nada em aberto. Ela soube ter o começo, o meio e o final para a história. Então super recomendo para ler para vocês a leitura de A Casa dos Sonhos. Eu dei para ele, se eu não me engano, 4 estrelinhas no Scooby. Só não foi 5 estrelas ou não foi 4.5 por umas coisinhas aqui e umas coisinhas ali. Mas coisa boba, sabe? É coisa que a gente que tem uma bagagem grande já no gênero suspense e thriller acaba sentindo falta ou acaba encontrando uns defeitinhos aqui e ali. Mas isso não tira o brilho da história. Realmente vale muito a pena você embarcar no livro. Até agora, no ano, é um dos meus suspenses favoritos dos que eu já li até agora, porque dos meus livros favoritos, poucos foram suspense. Mas A Casa dos Sonhos realmente entregou bastante, me surpreendeu muito positivamente. Então a minha dica de hoje vai ser essa. Recomendo muito pra vocês A Casa dos Sonhos, da Claire Douglas. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado das minhas impressões sobre a história. E se você gostou, deixa um joinha que vai ajudar muito, muito, muito no crescimento do canal, na divulgação do canal. Compartilha com seus amigos que gostam de ler livros de mistério, suspense, pra ajudar a divulgar. Dê uma forcinha pra gente continuar aqui cada vez mais, não desistir do canal. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.